Olá, turma, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar então o módulo de homeopatia e fitoterapia. São duas disciplinas que eu coloco dentro do mesmo módulo, tá? Mas hoje nós vamos entender um pouquinho o que é esse conceito de homeopatia. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já até fizeram tratamento com homeopatia, né? Homeopatia é um assunto muito polêmico, uns acreditam, outros não acreditam. No meu modo de ver, não é nem questão de acreditar, mas sim de aceitar e entender os fundamentos homeopáticos, né? Então, para a gente começar a homeopatia, eu dou para vocês o significado da palavra homeopatia, né? Homeopatia vem do grego, onde homeo significa igual, semelhante. Já apatia significa doença, moléstia. O que isso quer dizer? Que no tratamento homeopático, nós vamos entrar com uma medicação que desenvolva os mesmos sintomas que a patologia que o paciente apresenta. A homeopatia, ela está baseada nesse princípio que vem do latim. Esse nome aqui, ó, similia, similibus curantur, que significa semelhante cura semelhante, que é exatamente o principal princípio, né, da homeopatia, onde fala que o medicamento, ele terá que fazer os mesmos efeitos que o paciente está apresentando, os mesmos sintomas que o paciente está apresentando em relação à doença, tá? É diferente da alopatia. A alopatia é a medicina tradicional que nós estamos acostumados. Na alopatia, nós entramos contra os sintomas que o paciente está apresentando. Então, por exemplo, se eu estou com uma alergia, eu vou entrar com um antialérgico, loratadina, por exemplo. Então, eu vou contra os sintomas que o paciente está apresentando. Se o paciente está apresentando febre, eu vou entrar com antitérmico, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, ou seja, um medicamento que vai contra os sintomas que o paciente está apresentando. Na homeopatia, não. Na homeopatia, nós vamos entrar com uma medicação que desenvolva os mesmos sintomas da doença, tá? Na homeopatia, não existe tratamento polimedicamentoso, tá? Pede-se que o paciente faça o tratamento com um medicamento de cada vez. Mas vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. A homeopatia, então, ela foi dada, né, por esse médico alemão, Samuel Hahnemann, em 1796, que ele começou os estudos homeopáticos. Então, ele é considerado o pai, o fundador da homeopatia, tá? Hoje em dia, aqui no Brasil, ela é bastante aceita, bastante prescrita pelos médicos homeopáticos, tá? Recentemente, ela foi inclusa pelo SUS, então nós temos médico homeopático pelo SUS, né? Ela foi reconhecida como uma medicina aceita, então pode ser, nós podemos encontrar médicos que atendam pelo SUS, convênio ou particular, tá? Então, tudo que nós vamos estudar em homeopatia foi, então, estudado, pesquisado, relatado por este médico alemão, Samuel Hahnemann, aonde todo mundo fala só Hahnemann, tá? E ele é esse tiozinho aqui, ó, esse senhor simpático, tá? Ele nasceu em 1755, faleceu em 1846, mas todo o princípio da homeopatia aconteceu aqui, ó, em 1796, tá? Daqui em diante é o marco da homeopatia que começou a ser difundida no mundo inteiro. Vamos lá. Como que ele começou a testar essa homeopatia? Da onde que veio esse princípio? Então, ele era um médico, né, alemão, e ele fazia o tratamento de pacientes com malária. Ele fazia esse tratamento com a quina, tá? Ou a quinina. Até hoje é bastante utilizado para o tratamento de malária. E ele percebeu que quando o paciente tomava a quina, esse paciente apresentava os mesmos sintomas de que a malária apresenta. Quais são os sintomas da malária? As febres terçãs, né? Aquela febre de tempo em tempo, de 48 horas,
de 48 em 48 horas ou de 72 em 72 horas. Então, ele percebeu que a quina tratava o paciente com malária, mas o paciente apresentava os mesmos sintomas, ele tinha um aumento da temperatura. Então, logo ele começou a associar, né, o princípio do semelhante cura semelhante. Ele falou assim, então, a quina cura o paciente com malária porque a quina tem os mesmos efeitos que os sintomas da malária apresentam. No caso, o aumento da temperatura, a febre. E ele percebeu que quanto mais diluído fosse essa medicação, um efeito melhor acontecia. Então, ele começou a testar em si mesmo, né? Ele começou a tomar doses de quina ou de quinina e ele percebeu, então, que conforme ele ia diluindo essa quina, o efeito seria melhor. O que seria o efeito melhor? Menos efeitos colaterais e um efeito terapêutico prolongado. Então, ele começou a fazer testes de diluições e ele percebeu que havia necessidade de promover as sucções. O que são sucções? São agitações, tá? Essas agitações, elas têm que ser rítmicas e constantes. Lá na frente nós vamos ter a farmacotécnica homeopática e vocês vão perceber que não adianta só diluir a medicação, eu tenho que agitar, eu tenho que succionar essa medicação para que eu tenha uma farmacotécnica adequada. Então ele percebeu o seguinte, que quanto maior a diluição, mais potente seria o medicamento. Ou seja, quanto mais eu diluo, quanto mais eu agito, eu tenho um medicamento mais potente, livre de efeitos colaterais e efeito farmacológico prolongado. Diferente da alopatia, a homeopatia, nós não trabalhamos com dosagens. Como assim? Então, vamos supor, dipirona 500 miligramas. 500 miligramas é a dosagem, né? Na homeopatia não se fala em dosagem, se fala de potência. Para cada diluição realizada, nós falamos que é uma potência. Então, nós trabalhamos assim, ó, 1CH, 2CH, 3CH. Esse CH significa a potência, tá? Então, Hahnemann, ele testou a medicação nele mesmo, não foi só a quina, foram tantos outros medicamentos, mas a quina foi o primeiro a ser testado e ele percebeu que ele tinha que diluir e agitar para ter um efeito farmacológico livre de efeitos colaterais e um efeito terapêutico prolongado, tá? Então, o que ele começou a perceber? Que o paciente, na homeopatia, ele é tratado como um todo, né? Diferente da alopatia, que nós só tratamos os sintomas da doença. Na homeopatia, o intuito é promover a cura deste paciente e não apenas amenizar os sintomas como é feito na alopatia, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Na alopatia, se o paciente apresentar dor de cabeça, ele vai tomar um analgésico. Então, ele vai tomar lá a sua dipirona, vai passar a dor de cabeça? Vai. Mas você tratou a causa? Você tratou o porquê dessa dor de cabeça? Não. Na homeopatia já é diferente. Na homeopatia você trata o paciente como um todo, você traz a cura para esse paciente, tá? Continuando, então. Então, na homeopatia, o paciente ele é visto como um todo. E nós sabemos que para esse paciente estar apresentando alguma doença, alguma enfermidade, é porque ele está com um desequilíbrio na força vital. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é força vital? Eu já adianto para vocês. Força vital é uma energia interna que cada um de nós temos, tá? O que significa? É o equilíbrio do organismo. Quando essa força vital está desequilibrada, nós estamos suscetíveis a desenvolver qualquer tipo de patologia. E cada um tem uma válvula de escape. Esse desequilíbrio da força vital, ele pode ter várias origens, né? Pode ser de origem emocional,
estresse, preocupação, má alimentação, características genéticas, enfim. Se você tem qualquer tipo de sintomas de alguma doença, pode ser uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma rinite, dor na coluna, enxaquecas, não importa. Se você está apresentando qualquer tipo de sintomas de patologia, é porque a sua força vital não está equilibrada. Caso você queira fazer o tratamento homeopático, o medicamento que você irá tomar, ele irá reequilibrar a força vital. Então, olha só, esse iceberg, né, representa muito a homeopatia. Então, na alopatia, que é a medicina tradicional que nós conhecemos, os sintomas é o que é tratado, né? Então, é só a ponta do iceberg, né? Então, os sinais ou sintomas da doença. Sendo que, para esse sintoma ter aparecido, é porque você tem muita coisa que olha a base do iceberg, né? Você tem muita coisa escondida. Então, não adianta você ficar só amenizando esses sintomas se você tem uma base muito maior escondida que vai aparecer, assim que esses sintomas forem sanados, vão aparecer outros sintomas, né? Então, na homeopatia, o paciente é visto como um todo, é tratamento não só dos sintomas, tá? Então, essa figura aqui do iceberg mostra, né, que a alopatia, ela só trata os sintomas, não vê a causa da doença. Já a homeopatia trata toda a causa, né? Trata o porquê, traz a cura para o paciente, não só amenizando os sintomas, tá? Pilares da homeopatia, o que significa isso? Significa que quando o Hahnemann, né, o Samuel Hahnemann, ele começou a estudar homeopatia, ele fez 4 leis. Ele fez não, né? Ele relatou 4 leis, que seriam 4 pilares. Lei da semelhança, experimentação no homem são, doses infinitesimais e medicação.